Pai do Senhor Jesus, que Deus abençoe, que o Senhor Jesus possa sempre te fortalecer de bênção, que você que tem acompanhado esse canal, que o Senhor Jesus, só Ele pode te recompensar com toda a tua família aí junto de você, teus projetos, teu plano que você tem, Deus vai cumprir o desejo do teu coração, porque Ele é o Deus que Ele conhece todas as coisas. Eu sei que é escrito que o Senhor Jesus continue abençoando esse que se inscreveram agora há pouco, que Deus continue abençoando também. E todos aqueles, o que não é inscrito também, você pode se inscrever. Você deixa aí seu like de lado aí, você faça também seu sininho aí para dar forcinha ao canal e com certeza seus comentários. Nós vamos falar de um assunto muito importante, que Deus é o Deus de providência. Ele entra em porta fechada, em cadeias até de bronze, mas Deus, Ele é aquele que quebra todas as cadeias e dá vitória àquele que convive na oração. Podemos ver lá no livro de Atos, é uma palavra importante que Deus traz nos nossos corações, que a igreja primitiva passou a maior dificuldade da história, foi a perseguição. Perseguição a qual que trouxe os irmãos a se esconder, outros em reuniões que estava ali com medo de Herodes. Mas o livro de Atos, capítulo 12, a partir do primeiro versículo em diante, que diz assim: porque naquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para o maltratar. Matou a espada de Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era o dia dos pães ácimos, e havendo prendido, o encerraram na prisão, entregando a 4 quarternos de soldado para que guardasse, querendo apresentá-los ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. São palavras que nós podemos encontrar dentro da palavra de Deus, que Deus, Ele é o Deus de providência. Ele é aquele que Ele supre toda a vossa necessidade. Nós podemos encontrar que a palavra de Deus nos fala que o povo da igreja primitiva, ele passava por muitas perseguições. Perseguições que ele passaram na época de Herodes, quando ele matou ou passou a espada em Tiago. Tiago, que era um dos líderes ali da igreja de Jerusalém. E também todo o povo gostou. Nós encontramos que ele era contra a palavra do Senhor Jesus. Ele achou muito bom uma atitude que o Herodes tomou. Depois Pedro foi para a cadeia com segurança para não fugir, guardado com 16 soldados ali. Mas a Bíblia nos fala que o povo estava realmente orando. Quando encontramos que a oração, ela renova os corações e traz na vida um avivamento espiritual. Quando nós pensamos que tudo está difícil, que nas horas que nós passamos, nós podemos ver que parece que não existe mais solução no nosso viver, nem nos nossos corações. Mas quando os irmãos estavam ali, reunidos ali, a Bíblia nos fala que Pedro, quando estava desanimado, mas no livro de Atos, ainda no capítulo 12 e o versículo 9, vimos que Deus enviou seu anjo e livrou a Pedro da cadeia. A palavra de Deus nos fala que saindo em seguida e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram-se à porta de ferro para dar à cidade, a qual se abriram por si mesma, e tendo saído percorreram a rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de todo o povo judeu que esperava. Essa palavra muito importante que Jesus falando através desse assunto aqui. Que a Bíblia nos fala que Pedro estava com segurança ali. Aquela guarnição que estava guardando Pedro estava para depois da Páscoa apresentar e depois Pedro ser morto. Mas a igreja estava em constante oração. Podemos encontrar na palavra do Senhor Jesus que quando o irmão, naquela irmã Maria, se encontra lá na palavra de Deus, no versículo 12, e irmã Maria, e também estava ali
O João, que tinha por sobrenome Marcos, estavam todos reunidos ali, orando a Deus, que Deus tivesse de misericórdia de Pedro. Quando nós podemos encontrar na palavra de Deus que a festividade era muito grande porque com a morte de Tiago, mas ele não sabia que o povo que ali estava tinha dono, que Deus era um Deus de providência, quando tudo está difícil, mas Deus é um Deus de já. Porque a palavra nos fala que quando Pedro saiu dali e ele viu a cidade, e ele disse verdadeiramente, Deus enviou seu anjo e me livrou das mãos de Herodes. Ele pensava que era uma visão, mas foi uma realidade. Na sua vida, na nossa vida, acontece isso também. Às vezes você está passando por maior dificuldade que existe na tua vida. Às vezes pode ser uma dificuldade de família, ou na tua família, dificuldade no teu emprego, ou qualquer coisa que você está passando. Você vê que nem uma porta de bronze, que tudo parece que está perdido. Mas a Bíblia nos fala que Deus, ele envia o seu anjo e nos dá livramento, e usa de misericórdia. Quando nós podemos ver a palavra de Deus, que quando Pedro saiu, foi na casa onde o povo estava reunido, e ele bateu na porta ali, quem atendeu? Rode, que ali estava, e avisou ao povo que estava reunido ali, mas disseram que não é uma visão, você está tendo alguma coisa. Ela disse, não, é Pedro, porque a fala é de Pedro. Ele bateu na porta, e foram abrir a porta, e Pedro ali animado e feliz, e fez sinais que ficasse todo quieto, que Deus enviou seu anjo e livrou ele das mãos de Herodes. Quando podemos encontrar que a palavra de Deus diz que o plano de Herodes é o que? Executar Pedro, mas os cristãos intercederam pela sua segurança do apóstolo, a oração sincera da igreja, e efetuou-se o livramento da vida de Pedro. É quando nós oramos ao Senhor, Deus ele atende às nossas orações. Os comentários que nós podemos ver, não adianta conversar, não adianta desabafar com coisas que não interessam para Deus. Deus ele que ouviu o nosso clamor e as nossas orações. A palavra de Deus nos fala que a oração remove as montanhas. Quando podemos ver que Deus enviou um anjo para resgatar Pedro. O anjo são mensageiros de Deus. São seres criados por Deus a ter poderes sobrenaturais para livrar o seu povo. A palavra de Deus fala diretamente no seu coração, na tua vida e na tua alma. Talvez você está preocupado com alguma coisa, quem sabe que você está até sem dormir, pensando como vai ser a situação. Mas Deus trazendo através da palavra, Ele é o Deus de já, Deus de providência, Deus que Ele provê todas as coisas, Deus que Ele acalma a tempestade nas horas mais difíceis. A Bíblia nos fala que o Senhor Jesus é aquele que Ele envia o seu anjo. João Marcos, ele escreveu, ele anunciou ali o livramento que Deus deu ali naquela região, ou ali naquela igreja, naquele povo que estava reunido ali. Você observa bem que o versículo 17, esse Tiago era um dos irmãos de Jesus. Ele tornou-se o líder da igreja, o líder dali de Jerusalém. Herodes era um homem cruel, cheio de perversidade, com o projeto de destruir o povo de Deus. Mas eu quero falar para você ainda mais nesse canal. Qual é a tua preocupação? O que é que você está passando no teu viver? Você está passando no seu interior, que você não quer contar a ninguém. Talvez você quer se isolar com alguma coisa que você está enfrentando. Pode ser na empresa, pode ser aonde for que você esteja passando, ou na igreja, ou na universidade, ou no colégio, ou no seu trabalho, ou na sua empresa, qualquer situação que você está enfrentando. Mas veja bem uma coisa que eu vou te falar, fique tranquila, fique tranquilo, porque Deus, Ele provê todas as coisas. A providência que Deus Ele faz quando tudo está difícil. Você não viu quando o povo que estava ali não tinha condições para onde fugir? A Bíblia diz que Deus mandou ali anjo para livrar aquele povo lá do deserto, quando estava atravessando o Mar Vermelho.
que o Senhor Jesus, ele cuida do seu povo. A palavra de Deus falando nesse momento que você deve se tranquilizar o seu coração, porque o Herodes teve um terrível dor. Ele foi devorado, ele foi comido vivo pelos bichos. Nós encontramos que ele estava ali no seu poderio, na sua posição, no seu orgulho e no seu pecado. Mas encontramos que um bicho por dentro deu sobre ele e devorou ele, e ele foi punido por Deus e ele morreu. A palavra, quando fala assim, que o orgulho que ele tinha era tão grande que foi preciso Deus punir, Deus corrigir e Deus o matar. Nós podemos encontrar que tudo vem dentro da providência de Deus. Qual é a tua situação? E qual é a sua dificuldade? Olhe para esse texto do livro de Atos 12 e lembre uma coisa, que o Senhor Jesus cuida de você. A palavra de Deus, no maior das perseguições que pode existir, Deus, ele cuida de você. Olhe Pedro, na morte de Pedro, como foi que ele morreu? O João, que lá na ilha de Pátmos, ele morreu. João não morreu, mas ele foi para a caldeireira, mas escapou. Morreu já por morte natural. Pedro foi diferente, numa estaca. Os discípulos, você vai ver também, que eu vou mostrar para você, a morte de Mateus, de Matias, de Filipe. Esses homens, como foi a morte dele? Tudo eu vou trazer para você, que ele tinha um amor tão grande por Jesus, que ele não se trocava por nada. Ele ficava na sua posição e Deus dava livramento a ele. A palavra do Senhor Jesus está falando para você que talvez você está enfrentando essa situação. E nós vimos aqui no livro de Atos 12 e 14, e conhecendo a voz de Pedro de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro e anunciou que Pedro estava à porta. Glória a Deus. Vamos orar. A alegria que você vai receber, a bênção que você vai receber, a sua alegria vai ser tão grande que você vai ficar abismado. Como foi isso que Deus fez? Aleluia. É porque Deus é um Deus de providência. Eu estou mostrando para você nesse canal que Deus é um Deus de já. Nós podemos depender do próprio Deus. Prosperidade na tua empresa, na tua casa, espiritual, material, em todo sentido que você possa imaginar. Nós somos dependentes de Deus. Ninguém fica agoniado. Não, eu quero crescer, Não te preocupe com isso. Deixa que Deus é que dá o crescimento em todas as coisas. E que a paz do Senhor Jesus possa permanecer no teu coração. E que nesse momento, assim como Pedro estava lá preso, mas a igreja estava orando em contínua oração a ele, e Deus deu o livramento. Não te preocupe, permanece na oração, buscando a Deus, que Deus vai prover todas as coisas, e a vitória vai ser grande na sua casa e toda a sua família. Você aí, depois você faz um comentário da bênção, da vitória que Deus vai te dar, e vai ser o maior bênção da história que você possa ver, que vai acontecer na tua casa e toda a tua família. Oremos. Senhor nosso Deus, na tua presença, estou apresentando, Senhor, todos os lares, toda a família, todos aqueles, Senhor, que às vezes nesse momento está até desanimado, coração triste, Senhor, sendo perseguido por Herodes, o espírito mau do diabo que está em Herodes ainda tem perseguido muitas pessoas. E talvez essa pessoa está triste ou desanimada, mas Tu és o Deus de providência, Tu és o Deus de já, Senhor. Quantas pessoas que estão, às vezes, pensando que tem mais jeito, mas através da palavra e nesse canal, que Tu és o Deus de providência, é aquele que age no momento certo, Senhor. Tu és de porta fechada, onde Pedro estava com a maior segurança que tinha. Ele ia morrer, mas enviasse teu anjo, Senhor, e livrasse a vida de Pedro. Te apresento agora neste momento, dá um grande livramento a todos, Senhor, em teu nome, ó Deus, para sempre. Amém e amém. E que a paz do Senhor Jesus possa permanecer no teu coração, na tua vida e na tua casa. Amém e amém. Com certeza, Deus, Jesus, Ele é o Deus de prover todas as coisas para a sua casa. Amém.